Agora a hora do Esporte Clube do Recife. Base do Leão se despede em grande estilo. Que vitória do esporte para cima do Retrô. Carlos Miguel, tudo bem com você, Miguel? Boa tarde. Um abraço, Mailson. O esporte se despedindo da base, né, no Campeonato Pernambucano, realmente em grande estilo. Venceu o Retrô por 2-0 e o que foi legal para os meninos dos Leões da base foi o seguinte: era a base do esporte, sub-20, contra os veteranos do Retrô. Então, muita gente dava o Retrô como favorito, pela qualidade dos jogadores que lá estão. Wagner Love, por exemplo, que já foi ídolo do Esporte Clube do Recife e agora veste a camisa da Fênix de Camaragibe. O fato também do esporte ter empatado com o Jaguar em 2-2 com a base, né? O reflexo dos 3 primeiros jogos do Campeonato Pernambucano de 2025, onde a base começou jogando o campeonato e aí não venceu nenhum jogo. Ali, naquela ocasião, o técnico era César Lucena. Então, todos esses fatores levavam o torcedor a acreditar, porém com aquele iazinho de desconfiança, né? Aí veio o primeiro jogo contra o Jaguar, 2-2 na Arena, o esporte, inclusive, saindo atrás do placar, né, tendo que buscar o resultado. E ontem foi tudo o inverso do que eu falei. Ontem o esporte, como diz a arte que está postada nas redes sociais do clube, inclusive fazendo uma grande provocação ao Retrô, o esporte da base deu aula aos veteranos e aos alunos do Retrô. Eu estou descrevendo aqui essa arte que foi feita nas redes sociais, está no Instagram oficial do esporte, que é bem engraçado, né? Tem um jogador do esporte numa lousa, né, num quadro negro, e os alunos todos vestidos com a camisa do Retrô, fazendo alusão, logicamente, a uma universidade, já que o dono do Retrô é dono também de uma universidade aqui na capital pernambucana. Essa postagem, logicamente, é uma grande provocação ao Retrô e ao Laércio, que já foi, inclusive, dirigente do Esporte Clube do Recife. Mas o que importa são os 3 pontos. O esporte chega agora a 4 pontos na competição e vai partir agora para um super desafio. E é um desafio duplo, viu, Mailson? Porque vai estrear como técnico Roger Silva no próximo domingo, num clássico contra o Clube Náutico Capibaribe, que vem também de uma vitória ontem na segunda rodada do estadual. Então, um clássico cheio de ingredientes. Primeiro, torcida única, só tem a torcida do Náutico. O esporte entrou com um pedido no STJD para que a torcida rubro-negra também ocupasse seu espaço ali de 10% nos aflitos. Isso ainda não foi acatado, né? Não tem, o esporte não conseguiu ainda essa liminar. E agora tem a estreia do técnico Roger com um elenco incompleto. Sim, incompleto, porque o time rubro-negro ainda está contratando, ainda está negociando a saída de jogadores do ano passado, e é um verdadeiro quebra-cabeça para o técnico Roger Silva montar a sua equipe. Uma coisa é certa, Mailson, e aí não precisa nem ter bola de cristal para adivinhar ou para fazer futurologia. Roger Silva vai ser obrigado a utilizar alguns garotos da base. E esses garotos podem estar nesse time que venceu ontem o Retrô e que empatou com o Jaguar. Se aceita a sugestão, pode chamar Micael de olho fechado, pode chamar o Lipão. Aliás, Lipão ontem fez o gol que Pelé não fez, né? Antes da linha do meio de campo. Era um chute prensado, é bem verdade. Ali ele foi explodir a bola ali, estourar a bola, porque o Retrô partia para o ataque. Ele foi para a dividida, mas ele chutou para frente. E ele estava olhando para frente e o goleiro do Retrô, Paulo Ricardo, estava adiantado. Se foi intencional ou não, ninguém sabe. Mas o que valeu foi que foi um gol antes do meio de campo e foi um golaço que decretou a vitória do esporte diante do Retrô por 2-0. Pois é, rapaz. Esse gol, ele merece um capítulo diferente mesmo, porque é um gol da intermediária do esporte e o goleiro do Retrô, ele... Ô Miguel, pelo que você já ouviu falar do Laércio Guerra, será que o Paulo Ricardo escutou muito do Laércio, hein?
Quando eu entrevistei o Gustavo Jordão, eu perguntei ao Gustavo o seguinte: Gustavo, aquela bronca que o Laércio deu nos vestiários ali, aquela derrota para os aflitos de 3-0, aquilo ainda cabe para o futebol de vocês? Vocês são tão profissionais em termos de estrutura, em termos de organização administrativa de clube? Ainda cabe? Aí o Gustavo Jordão me respondeu o seguinte, diretor de futebol do Retrô: eu tô com saudade daquele Laércio. Aí eu disse: sério? Aí ele foi dissertar sobre isso. Ele disse o seguinte: Laércio teria a intenção de cuidar um pouco mais do administrativo do Retrô, né? Cuidar dos negócios do Retrô, a negociação dos jogadores, tratar ali da questão financeira do clube e cada vez mais se afastar um pouco dos vestiários. Não digo do campo e bola, mas dos vestiários. Mas ele disse que não, que sente saudade do Laércio daquele jeito. Então, estou supondo que o Paulo Ricardo deve ter ouvido ontem, durante a hidromassagem ali nos vestiários da Arena de Pernambuco, um bom e velho puxão de orelha. Se esse Laércio voltou, né? Deve ter voltado. Ô Miguel, sem elenco completo, o Roger deve estrear um elenco, você já falava aí de alguns jogadores da base, então eu vou pular até esse tópico para falar que a diretoria deve ao Pedro Lima e ao empresário 10 milhões de reais. Meu Jesus, eu não consigo nem imaginar esse dinheiro. Antes da bola rolar ontem para Sport Retrô, o Sport emitiu uma grande nota oficial e fazendo uma grande confissão. Deve ao Pedro Lima, uma das joias da base que foi vendida ao Wolverhampton da Inglaterra, e deve também ao empresário do jogador. O Sport não fez um dos repasses que deveria ser feito depois que recebeu as parcelas do Wolverhampton que foram pagas ao Sport Clube do Recife pela aquisição dos direitos econômicos do atleta. E aí, nessa nota oficial, o Sport faz a confissão de que não realizou esse repasse referente à segunda parcela da venda do lateral direito, que deveria ter sido destinada ao empresário do atleta, o Renato Guimarães, e ao próprio jogador. O valor para esse repasse é de 1.480.000 euros, convertendo na nossa moeda, o real brasileiro, 9.300.000 reais na cotação atual. A venda de Pedro Lima para o clube inglês foi feita ao todo por 10 milhões de euros, divididos em duas parcelas. A nota diz ainda que as parcelas foram pagas de forma antecipada pelo Wolverhampton junto a uma instituição financeira estrangeira, que inclusive levou uma bolada de comissão, tá? A primeira parcela, 6 milhões de euros. Deveria ser quitada em dezembro de 2024 e foi recebida pelo Sport em agosto de 2024, ou seja, de forma antecipada. E aí, dessa ocasião, na primeira parcela, houve o repasse para o jogador e para o agente normalmente. E aí, a segunda parcela de 4 milhões de euros deveria ser quitada em dezembro de 2025, mas o Sport recebeu em junho de 2025, bem antes do prazo acabar. Ou seja, o Wolverhampton pagou foi tudo e o Sport não pagou quase nada a quem devia. E aí, o jogador e o empresário notificaram o clube oficialmente, cobrando 1.200.000 euros, ou seja, 7 milhões e meio de reais para o Pedro Lima, deveria receber do Sport ao todo, e 280.000 euros, 1.800.000 reais, que seria a comissão do empresário no total. Então, o Sport admite que a segunda parcela dessa remessa não foi paga, esse repasse, e a assessoria de Yuri Romão
o ex-presidente que renunciou o cargo no ano passado, né, no dia 12 de dezembro, ele informou que diversas frustrações financeiras aconteceram em 2025, mas que seria esse valor negociado e equacionado pela antiga gestão no ano de 2026, diz a nota da assessoria de Yuri Romão, abre aspas, excelente relação com todos os envolvidos, fecha aspas. Vamos ouvir o técnico Alexandre Oliveira falando da vitória maiúscula diante do Retrô. Os veteranos do Retrô, incluindo Wagner Love, perderam para a base do Sport com direito a um golaço do Lipão. Falando do gol do Lipão, né? É um menino que trabalha muito, é um menino que merece. Não falei nada para ele, foi a percepção mesmo do jogo. O Mikael já tinha tentado antes, não conseguiu, então assim, eles tiveram a capacidade de enxergar, ter a leitura, e acho que foi importante esse gol pra gente. Uma vez ratifico da força, né? Esse gol deu uma tranquilidade pra gente. Quanto à capacidade deles jogarem um jogo como o de domingo, só eles jogando pra gente poder ter essa percepção também. Já falei, nós estamos aqui para fazer aquilo que o clube pede, sempre vamos estar preparados, e nosso papel era fazer esses 2 jogos, né? Então agora está nas mãos do clube e a gente está pronto a trabalhar, a entregar aquilo que a gente precisa para poder defender da melhor maneira possível o esporte. Acho que o Roger, pela necessidade, deve realmente puxar alguns garotos da base, tá? Para compor o elenco, logicamente, até ir montando o time da Série B. Porque no Campeonato Pernambucano, ele vai estrear nesta quarta-feira, mas não tem o time completo. Então, vai utilizar aí a base por uma questão realmente de necessidade e não por uma questão de filosofia de trabalho, né? Agora, daqui para frente, vai caber a esses meninos mostrarem nos treinos que realmente são capazes de segurar pelo menos uma dessas vagas, assim como o Zé Lucas conseguiu, né? Saiu despontando para o Mundial Sub-17, aquele primeiros amistosos da seleção da categoria de base, até ir disputar o Mundial e ser aí, atualmente, a joia da base do Sport Clube do Recife. Esse era o time que estava jogando o estadual Sub-20, vocês sabem dizer, não? Era sim, Vibrante. Era a base, sim, e o detalhe, na Copa São Paulo de Juniores, onde o Sport acabou saindo na segunda fase, foi um mesclado. Os reservas do Sub-20, vamos chamar assim, alguns atletas do Sub-20 misturados à garotada do Sub-17. E aí eles foram para a Copinha e os considerados titulares do Sub-20 ficaram na capital pernambucana para disputar esses 2 primeiros jogos do Campeonato Pernambucano. Então, essa base já vinha aí de competições disputadas em novembro, dezembro do ano passado, né? A Aldeia Cup, a questão também da Copa Atlântico, o Campeonato Pernambucano, as competições da base que o Sport disputa, a base realmente, sendo redundante aí, o time era mais ou menos esse. Eu estou perguntando porque eu não consigo entender como é que esse Sub-20 do Sport aí não chegou na final do campeonato estadual. Porque, por exemplo, o Sub-20 do Santa Cruz era muito, muito abaixo. Muito abaixo. Eu sei que o Ed Lima falou que eu perdi 6 jogadores para tal jogo e tal, mas esse Sub-20 do Sport é bem superior ao do Santa Cruz, por exemplo. Me permita, você está questionando em relação ao time do ano passado da final do Pernambucano? Não. A esse Sub-20 que jogou no final agora. Não foi Náutico e Santa, final do Sub-20, Náutico campeão? Ah, sim. O Pernambucano Sub-20. Mas foi em cima do Santa Cruz, né? A final então, é isso que eu estou dizendo. Como esse Sub-20 do Sport não chegou na final da sua categoria, da categoria Sub-20, não é? Ah, sim, é verdade. Para mim, salta aos olhos, chama atenção, porque agora tem um detalhe também, sabe? Que geralmente quem perde vai embora envenenado, né? Não quer falar. Mas o Maílson ontem conseguiu entrevistar vários. Todos que foram entrevistados do Retrô, eles diziam assim, essa meninada jogou o jogo da vida,
eles estavam jogando o jogo da vida e a gente não se encontrou. Estavam jogando o jogo da vida, a gente não se encontrou. Esse jogar o jogo da vida é realmente algo que a gente tem que levar em consideração em relação a ontem? Carlos, você tem que levar em consideração, não é, em parte, principalmente quando os meninos eles sabiam que era como uma despedida, né, já que tinham falado que fariam 2 jogos e depois os profissionais é que entrariam. Mas o que eles fizeram ontem, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei, não é, surpreso, não é, de tal maneira que eu disse, não é possível que os meninos fizeram um jogo desse diante de um time experiente, porque o time do Retrô ontem, ele não marcava, não jogava e não falava. Era um time que discutia, era um time que apontava para quem falhava, mais nada. Isso aí não leva a nada, você estressa quem está dentro, entendeu? Tem que ter uma situação de você estar muito entrosado para você escutar algumas coisas daquele profissional ali, porque uma coisa é você ser xingado porque você errou um lance, a outra coisa é você chamar um palavrão com um cara e o cara saber que tu errou tanto quanto ele. Aí fica essa discussão, não chega a lugar nenhum. Mas ontem, o que o Sub-20 do Sport fez, meu amigo, eu vou dizer, foi uma surpresa assim muito agradável. Porque teve uma hora que os caras saíram jogando de lado do goleiro e foram até dentro da área do time do Retrô e não tinha empecilho nenhum. Porque eu nunca vi um time profissional marcar tão mal contra o Retrô marcou ontem. Quer dizer, tentou marcar. Não é? Tentou marcar, porque os caras sobraram dentro de campo ontem, os meninos estavam muito à vontade. O Ítalo Lucas pela direita, como você falou, meu amigo, um avião, não é, por aquele lado ali. Aí você tem o Dedé de volante dando as diretrizes. O Dedé, ele parecia um jogador de 30 anos, do jeito que ele estava jogando. O goleiro, numa tranquilidade que eu disse, caramba, o que esses caras... Qual foi a preleção para eles entrarem assim tão... passando da média até em relação ao que esperávamos. Mikael, então, Lipão, caramba, velho, sensacional, inesquecível um jogo. Se for o jogo da vida para os caras do Retrô, que eles aprendam a fazer jogos da vida, Carlos. Fala um só, eu vou ficar numa dúvida terrível entre Ítalo Lucas e o Dedé. Esses dois, assim, fora esses outros aí que Zé falou, bom jogo, Lipão, tal, mas, assim, individualmente que chamou atenção muito Ítalo Lucas, e olha, deficiência do profissional na lateral direita, porque o Sport ficou com quem? Matheus Alexandre, né? Meu amigo, o menino tá aí, doido para jogar. E esse Dedé eu vou dizer, passa a ser, junto com o Rafinha, essa história de, os dois são as bolas da vez, para que o Sport meta na vitrine e mais na frente vá lucrar, né? Vai buscar grana, porque é bola. Tal do Dedé é uma coisa séria. Vocês são os caras que decidem se é a hora do profissional entrar no clássico domingo ou, de repente, manter a meninada para o clássico ou fazer uma mescla. O que é o correto a ser feito, gente? Pela partida de ontem, acredito que alguns atletas devam ser aproveitados, tá? Até, como eu falei agora há pouco, pela necessidade. O Roger não tem um time completo. O Sport ainda está contratando. Foram 4 contratações até agora de forma oficial, né? E daqui para domingo não vai se contratar um time inteiro, né? Entre titulares e reservas. Então, acredito que alguns vão ser puxados, uns 2 ou 3 no máximo. Aí você pergunta se esse time aí do Alexandre Oliveira poderia ter uma formação competitiva contra o Náutico no Clássico. Lógico que, entrando nessa forma, o Sub-20 contra os veteranos do Náutico, né, um time cascudo, um time mais maduro, apesar de quase ter tropeçado ontem diante do Decisão, lógico que o Náutico seria o favorito. Mas esse time do Sub-20 do Alexandre Oliveira, certamente, sem medo de errar, está mais entrosado do que o time que vai ser montado, está sendo montado pelo Roger Silva, né, que vem, inclusive, de uma derrota para o Botafogo da Paraíba por 3-0. Significa dizer que vai perder o Clássico porque está em formação? Não. O Sport pode até surpreender com os titulares, considerar os titulares, vencer o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico tem suas falhas, o Náutico também está um time em formação. Agora, a vontade que esses meninos têm de entrar em campo,
de não sentir o peso da camisa. Isso ficou comprovado aí nesses 2 jogos, que alguns atletas nem sentiram o peso da pressão. Eu colocaria, escalaria de forma mesclada assim. Também, eu colocaria mesclado, não tenha dúvida nenhuma. E mesclado já com alguns atletas, eu colocaria, nem pensaria 2 vezes. O Dedé mesmo eu já colocaria. O Dedé, ele dá um ritmo ao time, ele tem uma marcação muito eficiente, e aí, esse aí eu já colocaria. O Ítalo Lucas, na lateral direita, já compra uma briga boa, porque o menino que tá chegando, ele precisa começar a pegar ritmo de jogo, aí eu dava uma segurada nele no banco lá, sem problema nenhum nesse sentido aí. Mas o Lipão, nem pensaria 2 vezes. Lipão, já que você enxerga tanto, bota logo você como titular, para ver se os caras aguentam. Colocaria logo esses 3. Ele fez aquilo com o Mesa, ele deu só um bombão para rasgar e a bola entrou. Carlos, foi, na verdade é o seguinte, ele percebeu que o goleiro estava na entrada da área, ele percebeu, e aí ele pegou muito bem na bola, e ela fazendo uma curva ainda, então quando ela quica, aí já não tinha goleiro, já não tinha mais gandula, já não tinha mais nada, era bola dentro da rede, porque ele foi nessa intenção, percebeu que ele já tinha feito outra vez, mas ele fez uma jogada assim que poucos profissionais têm coragem de fazer o que ele fez. E aí o goleiro do Retrô, papai do céu, ei, Paulo Ricardo, saiu procurando a bola,